Senhor, queridos professores, é uma honra poder aqui falar uma vez mais da boa, perfeita, agradável, inerrante, infalível e eterna Palavra de Deus. Dessa feita, ministrando a pré-aula de número 7, a lição que tem por título A Doutrina que dá vida e expulsa demônios. Temos bastante coisa para falarmos aqui nessa aula. Eu tenho certeza que a sua aula vai ser uma bênção no domingo, dia 18 de fevereiro. Quero começar com uma breve oração. Amado Deus, eu te peço que essa pré-aula seja uma bênção, assim como a pré-aula do professor ou professora que estará ministrando, Senhor meu Deus, no próximo domingo. Que o Senhor venha nos usar com autoridade, poder e cumprir em nós o teu querer e a tua vontade, Pai. Abençoa os nossos alunos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, comecei com uma oração porque essa aula ela vai falar sobre uma questão muito prática, A doutrina que dá vida e expulsa demônios. Vamos começar aqui pegando ali o cabeçalho, pegando ali os textos que a lição traz. O texto principal diz assim: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Aqui esse texto está em João, no capítulo 10, versículo 10, um texto muito conhecido, Aqui foi lido o versículo 9 e o versículo 10, Lembrando só que esse ladrão, nesse texto especificamente, fazendo aqui uma exegese clara do texto, muito com bastante respeito ao texto, ele está falando dos maus líderes, dos mercenários aqui, dos falsos mestres, Ele vai falando ali sobre os fariseus no contexto. Mas a gente pode aplicar, essas características também se aplicam ao diabo, tá? Mas nesse texto especificamente não está falando do inimigo, Está falando aqui sim dos falsos líderes, dos maus líderes e também falsos mestres. Resumo da lição vai nos dizer o seguinte: a doutrina de Jesus reflete o seu caráter, razão pela qual ela liberta e dá vida aos que creem e obedecem. Professor, eu acho que essa aula você pode já ir fomentando os seus alunos durante a semana, colocando algumas perguntas ali no grupo, ok? O que eles entendem por autoridade, Vai falar de expulsar demônios? Pergunta ali se alguém já teve uma experiência, e quer levar na aula ali, se alguém para te chamar no privado, alguma experiência com um exorcismo, expulsando algum espírito maligno que estava presente em alguma pessoa. Enfim, professor, eu acho que é muito importante essa prática, tá? Você talvez já tenha tido experiências com isso, eu acho que é muito importante você se preparar para contar essas experiências. Se você não teve, nenhum dos seus jovens teve, eu acho que é importante chegar no teu pastor e talvez pedir para ele ali no momento da aula, ele ajudar também contando uma experiência, Porque vai deixar a tua aula um pouquinho mais rica, vai fazer os jovens, aí coloca lá no grupo, Nós teremos a presença de um testemunho, falando um pouquinho sobre isso. Então, os jovens com certeza ficarão curiosos porque muitos com certeza não tiveram esse tipo de experiência, Não que seja uma boa experiência, Mas é uma experiência da vida cristã, sim, porque Jesus disse que os sinais seguiriam aqueles que crescem nele, E no nome de Jesus nós faríamos maravilhas, nós colocaríamos a mão sobre os enfermos e eles seriam curados, nós expulsaríamos demônios, enfim, Jesus nos torgou a autoridade. E é bem sobre essa questão da autoridade que temos o primeiro objetivo, que é compreender a autoridade da doutrina de Cristo, tá? Qual que é o propósito dessa autoridade? É habilitar nós, tá? Nós, os cristãos, os discípulos de Jesus, somos todos discípulos de Jesus, a cumprirmos a missão que ele nos deu. Que é qual a maior missão? Pregar o evangelho a toda criatura. Missão que faz parte também ali, nós cumprimos o mandamento de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós recebemos essa autoridade da doutrina de Cristo. Lembrando, estamos estudando os trimestres inteiros sobre doutrina, Essa doutrina, esses ensinamentos que causam vida mesmo, que faz com que a nossa vida tenha um rumo, a nossa vida, as nossas ações todas sejam práticas, elas tenham um objetivo. Eu acho que é muito importante na vida, queridos, nós termos objetivos bem definidos, nós termos metas bem definidas. Fale isso com o seu aluno, E quando Cristo nos outorga essa autoridade, ele não está simplesmente fazendo isso para que a gente se ache superior, como os discípulos em certa feita, chegaram e disseram para Jesus: nossa, até os demônios nos sujeitam. Jesus vai dizer: olha, não se alegrem por isso, tá?
mas se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas vamos lá. Voltando aqui então para as questões que o pastor Elias Torralbo, né, nosso grande pastor Elias aqui colocou, então essa autoridade ela está numa relação direta, né, com a representação da pessoa de Jesus. Então, por meio da exposição do evangelho, né, nós recebemos essa autoridade. Na introdução, você pode ali lembrar os teus alunos, né, sobre Romanos. Isso não está na lição, mas eu coloco como subsídio aí de versículos a mais, né, para você, professor e professora. Romanos 10 e 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Então daí começa a fé, né, pelo ouvir da palavra de Cristo. Nós sabemos que Efésios 2 e 8 vai dizer que pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, aqui a gente entende que a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Essa fé, né, faz com que a gente aceite, né, de liberdade a graça e essa graça, esse favor imerecido da parte de Deus para com nós homens, vai fazer com que eu abra a porta do meu coração. Essa fé, né, ela é a abertura da porta. Eu tive fé, eu criei, eu não resisti, né, ao Espírito Santo de Deus, então agora o Espírito Santo vai entrar ali e vai fazer morada no meu coração. Então agora eu vou ter Jesus e Jesus vai começar a limpar a minha vida. Eu vou começar o processo de santificação, de regeneração, né? Eu vou nascer de novo, que é um pouquinho do que a lição vai falar ali na questão no segundo tópico. Mas falando sobre a questão das obras, né? Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 26, você pode colocar isso ali no grupo, tá? Para os jovens irem lendo e conhecendo, e quando você chegar, professor, na sua aula, eles já terem esse conhecimento, né? Para não ficar ali, são vários versículos, então se a gente for ler todos os versículos que a gente quer ler durante uma aula, pode ser que não sobre tempo para essa aula acabar, né? E é importante que a gente consiga chegar na conclusão. Dúvidas vão existir e é importante que elas existam, tá? Uma aula, ela não tem fim na própria aula, porque a aula é para a gente criar no coração dos nossos jovens, na mente dos nossos jovens, a vontade de aprender mais sobre aquele determinado assunto. Nesse caso, nesse domingo, dia 18, que seja, né, sobre a doutrina aqui da vida e expulsa demônios. Falando aqui então sobre a autoridade, né, da doutrina de Cristo. Então, o conceito de autoridade. Aqui esse conceito utilizado, o pastor Elias Torralbo faz questão de definir, eu acho muito importante isso, né, porque há várias definições, né, sobre isso. A gente pode pegar definições seculares. Eu gosto muito do livro The Servant, né, que no português é o monge e o executivo ali. Então, tem alguns conceitos sobre poder, sobre autoridade, mas aqui ele define, né, na questão do que ele quer dizer, né, mesmo nesse nosso estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical. O sentido de autoridade utilizado aqui diz respeito à doutrina de Cristo, referindo-se à sua fonte divina. Ou seja, né, 1 Timóteo 1:15, que o comentarista ali colocou, ele vai dizer assim, ó, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, né? Então essa autoridade foi dada por Deus. Deus confirmou o ministério de Jesus, né? Jesus, após ser batizado no Jordão por João Batista, a nuvem coloca a voz audível ali, né? Este é meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba. E logo depois, então, Jesus é levado ao deserto, né, para ser tentado, então, pelo inimigo. O inimigo vai lá e vai tentar ele. Ele vai com a autoridade que ele recebeu do Pai, né? Vai vencer o inimigo, vai vencer as tentações. E assim ele vai vencendo isso, né? É muito importante falar que depois disso que Jesus começa a pregar assim no meio das multidões, né? Vai ter momentos que vão perseguir ele, vai ter momentos que vão querer caluniá-lo, que vão querer apedrejá-lo, que vão querer matá-lo, que vão querer prendê-lo. Há sim esse momento. Mas Jesus não deixa de ensinar, e principalmente os seus discípulos, até que chega um momento, né, que o discurso de Jesus está duro, né, essa doutrina então de Jesus, esses ensinamentos dele eles estavam tão duros que alguns discípulos lá começam a sair de perto. Jesus olha para os dois e diz, e vocês? Né, não vão sair também? E Pedro, né, pelo Espírito Santo, diz assim, Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Isso está ali em João, no capítulo 6, né, no versículo 68. Ou seja, a autoridade da doutrina, né, que Pedro estava afirmando ali, ela procedia de Jesus. Ou seja,
a doutrina de Cristo está relacionada ao fato dele ser Deus, né? Então, ele é a fonte de toda a autoridade, queridos. Isso tem que ficar muito claro, né, que toda a fonte da autoridade vem de Deus. É Deus que coloca em nós. Como, por exemplo, lá o profeta Eliseu, ele andando, a mulher falou para o seu marido, ó, lá vai um homem de Deus. Ou seja, ela via nele, ali não tinha nenhuma plaquinha dizendo profeta de Israel, profeta do Reino do Norte, não tinha isso. Mas ela percebeu, né, uma autoridade que Deus colocou sobre o profeta ali, e disse assim, ó, esse daí realmente é um homem de Deus. Entrando agora no subtópico 2 da nossa lição, que vai falar a autoridade que habilita. Aqui você pode fazer, professor, uma comparação, né, para indicar essa habilitação. Os seus jovens, alguns já completaram 18 anos, outros vão completar. E o sonho da maioria dos meninos, pelo menos, né, da minha época, da sua época talvez, né, professor? E muitos hoje em dia, era tirar a carteira nacional de habilitação. Afinal, ela nos permite dirigir, né, por todo o território nacional aqui. E é um documento que a gente pode hoje carregar no nosso celular, né? É válido nos estabelecimentos. Você pode entrar dentro de um avião, né, apresentando ali a CNH digital. E o mais legal, né, para quem gosta de dirigir, é poder se locomover de um lugar a outro. O que é isso? É uma habilitação. Quando a gente fala da autoridade que habilita, faça essa aproximação, ok? O que ocorre, né? A autoridade de Jesus tem o propósito de habilitar os seus discípulos a cumprirem a sua missão. Lê com eles lá Lucas 10, 19, né, que vai falar um pouquinho disso. E faça essa aproximação. No texto aqui vai dizer que o poder prometido seria para habilitar os discípulos a realizarem milagres no nome de Jesus. Inclusive o texto da lição vai dizer aqui, ó, o poder prometido seria para habilitar os discípulos a realizarem milagres no nome de Jesus. Ou seja, Jesus prometeu isso, né, que não só os discípulos lá, mas como nós, discípulos de Cristo, teríamos, né, vivenciaríamos esses milagres. Aqui, professor, depois de explanar esse conteúdo, você pode fazer uma dinâmica, tá? Porque o que acontece? O milagre ele vem em favor do avanço do reino de Deus, né, inclusive da difusão da doutrina, o que está escrito aqui na lição. Quando então a gente pega lá novamente, eu cito ali, né, Jesus dizendo, ó, e esses sinais seguirão os que creem. Pegue um dos seus alunos, coloque do seu lado e diga, ó, esse aqui é o sinal. Você fazendo isso, professor, fique parado. O que acontece com o sinal ali, que é o seu aluno? Ele vai ficar parado também. Comece a andar e coloque o seu aluno para andar junto contigo. Ele é o sinal, ou seja, você está se movendo, né, você, professor, está se movendo e o sinal está indo em sua direção, está te seguindo. E aí você consegue explicar de uma forma dinâmica e didática ali o que é isso, né? Que se a gente ficar parado como cristão, o sinal não vai seguir mesmo, ok? Mas se a gente executar a vontade de Deus na nossa vida, movidos pelo Espírito Santo, os sinais seguirão aos que creem. Glória ao nome de Jesus. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção se você fizer essa dinâmica. Se você tiver dúvida, né, coloque nos comentários aí que estaremos respondendo, né, as suas dúvidas, tanto as dinâmicas quanto aos conteúdos aqui abordados. Não esqueça que eu estou trazendo alguns subsídios de versículos a mais, então, né, anote esses versículos para incrementar um pouquinho mais a sua aula. Autoridade confirmada, né? A gente vai ver ali que a autoridade exercida no ministério de Jesus contribuiu para que as suas palavras e ações fossem confirmadas pelo povo. E aqui eu volto em Tiago capítulo 2, mais especificamente no versículo 18, né, que vai falar ali que a fé sem obras ela é morta, né? Alguém vai dizer assim, ó, me mostra a tua fé, né? E aí a pessoa não tem obra nenhuma. E alguém vai dizer assim, não, eu vou mostrar pelas minhas obras, qual que é a minha fé. Então Jesus fazia isso, né? Ele vai demonstrar pelas suas obras. Tanto é que Matthew Henry, ele vai dizer assim, ó, Cristo sobre a montanha mostrava mais autoridade do que os escribas na cadeira de Moisés. Isso é muito sério. Tá? Eu acredito que com isso aqui a gente consegue definir o conceito de autoridade, né? E cumprir ali o primeiro objetivo, que é compreender a autoridade da doutrina de Cristo. Ela foi, então, dada por Deus, né? Ela foi dada por Deus. Cristo, quando estava aqui na Terra, falou as palavras de vida eterna. Claro que a Bíblia, né, como um todo, é a revelação de Deus para nós, é a maior fonte de doutrina, né? Ela é a palavra inerrante, infalível, eterna, né, que nos dá realmente vida, ok? A autoridade procede, então, dessa doutrina, né? Ela habilita o crente a
poder realizar milagres em nome de Jesus, né, de difundir a palavra, difundir o reino, né, pregar o evangelho então, e uma autoridade confirmada, ou seja, um ministério confirmado, ele vem com sinais sim, e nós somos pentecostais, né, temos visto os sinais acontecerem, não só nos nossos cultos, não só nos nossos templos, mas dentro do nosso quarto, muitas das vezes orando, dentro do nosso ambiente de trabalho com a gente, pregando realmente o evangelho de Cristo genuíno e verdadeiro. Chegamos então agora ao tópico de número 2 da nossa lição, que fala a doutrina de Cristo da vida ao homem. Esse tópico vai ter 3 subtópicos. O primeiro fala sobre a morte espiritual. E aqui, professor, relembre aos seus alunos, de forma rápida e objetiva, a questão da queda ali contida em Gênesis no capítulo 3. E a gente sabe que depois da queda, tudo se tornou, só pela graça de Deus mesmo, somente Jesus para nos salvar, por conta que o homem naquele momento ele morreu espiritualmente. A morte entrou tanto na questão física, mas principalmente na questão espiritual. A morte física entrou, não de forma instantânea, mas a morte espiritual aconteceu de forma instantânea. E a gente vai ter Efésios no capítulo 2, versículo 1 ao 3, eu peço que você leia com a tua classe ali, E por causa da queda, então, hoje, falando com os jovens, é importante trabalhar ali a questão dos desejos da carne. Na verdade, não só com jovens, com todos que pelejam, Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 19 a 21, vai falar ali, sobre as obras da carne. Então, a gente peleja contra isso, O texto da lição vai trazer Tiago, capítulo 4, versículo 4, que fala ali sobre a questão que Deus, ele quer que nós sejamos 100% dele, não quer que a gente seja amigo do mundo, Tiago 4 vai falar um pouquinho sobre isso. A gente não pode ter amizade com o mundo, o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Aquele que habita em nós tem ciúme porque nós somos dele, nós pertencemos a ele, O Espírito Santo é nos dado como o penhor da nossa redenção, É um presente que foi nos dado e nós precisamos valorizar e nos relacionarmos mais e mais com Deus. A vida de Cristo, Ele é a própria vida. João capítulo 14, versículo 6 diz Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E João 10 e 11 vai falar que Jesus Cristo, Ele é o pastor que dá vida pelas ovelhas, que também faz parte aí no contexto ali do nosso texto principal. Você pode abordar isso também, se você quiser, professor, falando um pouquinho, sobre a questão ali desse texto, explicando um pouquinho. Mas eu te aconselho também a você caprichar, você aí focar bastante na questão do ministério da reconciliação. Tem 2 textos aqui, que é Romanos 5 e 10 e Colossenses 1, 21 a 23, que fala sobre a reconciliação. Eu gosto muito do versículo 22, ali de Colossenses no capítulo 1, versículo 22, que fala que nós éramos, que nós se tornamos inculpáveis agora, mediante a reconciliação de Cristo. Eu acrescento aqui para você, professor, um texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 5 e versículo 18, que também fala sobre o ministério da reconciliação. Aqui também o pastor Elias Torralbo, ainda no subtópico 2, ele fala um pouquinho sobre a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Eu acho importante também nós falarmos um pouquinho sobre isso. A gente conhece bem o texto de João 3,16 e a gente às vezes, talvez os teus alunos esqueçam, pergunte para eles, joga a pergunta e espere eles responderem ali, para ver se alguém vai acertar. Nesse momento você pode levar um bis, enfim, ou pode ali, incentivá-los a lerem mais a palavra de Deus. Mas para quem que Jesus estava falando aquela palavra, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele estava falando para Nicodemos, numa conversa ali em oculto que Jesus teve com Nicodemos, numa determinada noite, e que ele vai falar sobre o novo nascimento, Então é necessário nós nascermos de novo, Ou seja, essa vida agora em Cristo, que possamos falar como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Doutrina de vida, subtópico 3, então, fala Jesus é a vida, logo as suas palavras e os ensinamentos também são vida. Ou seja, tudo aquilo que Jesus fala realmente são palavras, de vida, que nos vivifica, que dá vida ao nosso espírito,
que faz com que a nossa alma agora tenha realmente um foco, o foco de morar no céu, ou seja, os nossos pensamentos, os nossos sonhos, o nosso intelecto é conectada com o reino espiritual e a gente agora começa, né, a buscar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas que precisamos, que são essenciais para a vida, nos serão acrescentadas porque Deus tem cuidado de nós, né? Jesus veio para dar vida, né? Vida com abundância. João 10:10 está no nosso texto principal, né? Vem uma vida plena, uma vida abundante. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu espero que você, professor, esteja vivendo uma vida abundante e os seus alunos também, porque isso é gratificante, nós temos a presença de Deus, nós vivermos realmente os sonhos e os planos de Deus para a nossa vida. Querido professor e professora, chegamos então agora, né, ao último tópico da nossa lição, a doutrina de Cristo e os demônios. A doutrina de Cristo e suas obras. Ali vai ter um texto que eu gosto bastante, né? Texto de 1 João, no capítulo 3, versículo 8, que fala ali, né, que para isso se manifestou o Filho de Deus, né, para desfazer as obras do diabo. Então, a gente verifica que as obras de Jesus, até o pastor Elias vai citar aqui, né, vai escrever, que elas sempre estiveram conectadas à sua mensagem e aos seus ensinos. Suas obras nunca estão separadas de sua doutrina, inclusive o seu poder de expulsar demônios. A doutrina de Cristo é ampla e tem como propósito o que está escrito ali, né, na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João, onde no versículo 3 vai dizer assim, né, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui, queridos, nós vamos ter o subtópico 2, que fala que os demônios reconhecem Jesus, né, e aqui você pode trazer ali, até mesmo durante a semana, talvez um episódio, escolha ali alguns dias e coloque episódios de Jesus expulsando os demônios, né? Vai ter o episódio da lição, que está em Marcos no capítulo 1, ali do versículo 21 a 28, mas temos outros momentos, como o Gadareno, como outros ali que a lição vai trazer e você, professor, com certeza conhece ali, né, nos evangelhos, momentos onde Jesus realmente vai encontrar, né, ou os demônios vão encontrar Jesus, vão querer se prostrar, né, vão querer adorar, e é importante indicar aqui aos seus jovens que essa adoração não é a mesma adoração que a igreja dá, não é isso, é uma adoração reconhecendo, né, se submetendo à autoridade realmente que Jesus tinha, afinal ele é Deus, né? Aqui, então o Filho de Deus tinha total autoridade realmente e Jesus jamais deixou que eles falassem, tá? Ele não queria que eles revelassem quem Jesus era, Jesus sempre mandava eles se calarem. E aqui, fazendo, né, uma conexão já do subtópico 2 com o 3, que fala sobre os demônios são expulsos, Jesus não interrogava demônios, Jesus não conversava, ele não dialogava com eles. Então é muito importante nesse momento, talvez, professor, você trazer à tona realmente ali um testemunho, né? Você, do teu testemunho pessoal de expulsar demônios, né? Eu tenho alguns testemunhos, enfim, é muito importante explicar aos seus jovens, ensinar eles, né? Quando vão orar por alguém que está endemoniado, nunca fechar os olhos, né? Orar de olho aberto, expulsar no nome de Jesus, não deixar que ele falar. Teve uma certa feita que eu estava no templo sede, numa igreja ali no Paraná, e era onde eu congregava, né? Eu era líder de jovens naquele local, e eu vou contar essa daí somente, né? Para não estender aqui a pré-aula, mas entrou uma pessoa na igreja no final do culto de domingo, e o nosso pastor ali, líder de evangelismo da cidade, do campo, ele estava ali, ele foi meu pastor por muitos anos, por 13 anos, ele tinha sido meu pastor em outra congregação, onde eu cresci, e aquele homem, então, aquele moço, na verdade, não era nenhum, era um moço ali, devia ter os seus 20 e poucos anos, ele então caiu possesso, né, e ele estava querendo fazer uma algazarra, e eu estava conversando, né, eu e minha esposa, com um casal ali de jovens da nossa mocidade, até ela era regente, tá? E aquele demônio começou a apontar, e aí o pastor, né, me chamou naquele momento, e é muito importante, queridos, nesse momento não, né, mas sempre que a gente esteja numa vida de jejum, uma vida de oração, uma vida em comunhão com Deus, porque o demônio sai na autoridade do nome de Jesus, mas a gente precisa estar debaixo dessa autoridade, né?
Então, estar em comunhão com Jesus, porque aquele demônio estava sendo difícil de ser expulso, e eu lembro que era um momento que a gente estava numa campanha muito grande, né? Eu estava ali Falo isso só para exemplificar, para entender, tá? Não para glória, nem para... Não sou saudosista e nem gosto de ficar falando o que a gente faz, mas para exemplificar, aqui eu preciso contar em detalhes. Nós estávamos numa campanha ali de 2 meses, todo dia eu e os outros líderes de jovens, a gente ia lá à noite, né? Orava pelo menos 1 hora, estávamos em jejum muito grande. Então, queridos, faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença, né? Você que é crente, você que é professor e professora sabe disso. Uma vida de consagração a Deus faz toda a diferença. E quando eu cheguei naquele momento ali, aquele jovem simplesmente caiu no chão. Eu lembro que quando eu chegava ali, né, para expulsar o demônio no nome de Jesus, né, aquele demônio queria falar alguma coisa sobre alguém, e o pastor ali, né, do evangelismo muito sábio também, já tinha costume, né, de expulsar demônios, falava: você não fica, cala-te em nome de Jesus, porque você é mentiroso. É muito importante entender isso. O diabo e os seus anjos, essa terça parte, né, que a cauda do dragão levou ali, ou seja, esse 33,3%, né, dos anjos que estavam no céu, onde foram então engodados, né, por Satanás, eles são mentirosos, né? O diabo é mentiroso. O diabo significa acusador, né? Satanás, inimigo. Então, o pastor não deixava de falar, e quando eu cheguei, só coloquei a mão, né? E mandei sair no nome de Jesus, e aquele demônio simplesmente saiu, acabou. A gente fez um discipulado com aquele jovem e fomos na casa dele depois. Graças a Deus ele não teve mais nenhum episódio desse, né? Ou seja, ele foi liberto, né, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Então, professor, para enriquecer a sua aula, conte algum testemunho. Como eu falei, se você não tem alguma experiência com isso, leve alguém para essa classe que tenha, porque e leve alguém, claro, né? Alguém que você sabe que é sábio, de preferência o teu pastor, né? Que vai exemplificar sobre essas questões de orar de olho aberto, de expulsar do nome de Jesus, de não querer interrogar, de não querer brincar também, porque é uma coisa séria, né? Lá em Atos a gente tem aquele momento onde aqueles filhos de um determinado judeu, né, quiseram exorcizar um demônio no nome de Jesus a quem Paulo pregava, e o demônio olhou para eles e falou: olha, Jesus eu conheço e Paulo eu bem sei quem é, mas vocês quem são, né? E ali acabou batendo naqueles moços, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões, e tendo sempre em mente que a maior alegria nossa é termos o nosso nome no livro da vida, ou seja, sermos salvos, né? Mas não podemos deixar de executar os sinais, precisamos estar em movimento, afinal, o Espírito Santo é quem nos move, é quem nos guia, né? E glória a Deus por tudo isso. Conclusão da nossa lição, então, diz: infelizmente, é muito comum tratar as obras de Jesus sem que se leve em consideração os seus ensinos. Isso tem causado danos dos mais variados à sua igreja. Por isso, essa lição buscou apresentar a inabalável verdade de que a doutrina de Cristo também reflete o seu poder, razão pela qual ela também dá vida e expulsa os demônios. A doutrina de Cristo é a fonte de vida e de poder para todos os crentes. Então, que você tenha uma lição abençoadíssima no nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.